Hoje queria compartilhar a graça com vocês sobre o tema que diz a lâmpada da aliança que não se apaga. Como alguns de vocês sabem, este é o título do terceiro livro das séries da história da redenção. Gostaria de pedir a Deus hoje para que verdadeiramente possa abrir os nossos corações para que possamos entender porque o homem de Deus chegou a dar este título. Fala do primeiro período da genealogia de Jesus Cristo. Vamos ver a ligação que este título tem com o primeiro capítulo de Mateus. Nosso Deus é verdadeiramente grande que tudo sobre este universo. Foi Ele que fez os céus e a terra. Ele é tão grande que é arrogância para nós pensar no tamanho daquilo que ele é, ou no tamanho de sua grandeza. Ele é verdadeiramente o ser mais grande em todo o universo. Mas ele nos amou tanto, nós que somos pequenos, como a poeira comparada com todo o universo. Porque amou tanto o mundo, nos deu o Senhor Jesus Cristo. Deus, que é eterno, tomou forma e se encarnou no meio de nós. Tomou forma de carne, aquele que é eternamente a palavra, para que estivesse conosco e nos levasse a um lugar em que deveríamos estar, por causa do seu grande amor. E este grande amor de Deus está demonstrada ou escondida nesta genealogia. Este amor está selado em cada nome que se encontra na genealogia de Mateus capítulo 1. E você diz, ei, para aí, aqui só vemos nomes e nomes e nomes. Como é que sabemos isso? Então vamos nos voltar para o livro de Mateus. O registro da genealogia de Jesus Cristo está em Mateus 1, versículo 1 até 17. Apenas 17 versículos. A genealogia de Jesus Cristo foi estruturada de uma forma especial. E tudo isso é explicado no versículo 17. Estruturaram essa genealogia em 3 períodos. O primeiro período é do pai da fé, o Abraão, até o rei Davi. O segundo período é o período do reinado do rei Davi até a deportação de Israel para a Babilônia. O terceiro período é da volta da deportação da Babilônia até Jesus, o Messias. Vamos voltar para o primeiro período, porque o terceiro livro cobre o período da primeira parte da genealogia de Jesus Cristo. É uma grande bênção ter este livro de genealogia de Jesus Cristo, porque apenas cobre 5 versículos. E temos um livro completo nesses 5 versículos para nos explicar quão grande é o amor de Deus. O primeiro período é de Abraão a Davi e pode ser tido a partir do nascimento de Abraão. Não fala acerca do chamado de Abraão até o período da monarquia de Davi em 1003 a.C., quando ele reinou sobre o Reino Unido. É um período muito longo. É um período de 1163 anos. Este período está comprimido em 5 versículos. Mateus capítulo 1, versículo 2 a 6. E esses 5 versículos estão nelas contidas 14 pessoas neste período. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Perez, Esron, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Este é o primeiro período. Este primeiro período de Abraão a David e começa com quem? Com o Abraão. E termina com quem? Com Davi.
Deus estabelece a sua aliança com Abraão e nosso versículo de abertura também com Davi. Então pode ver que essas pessoas são mencionadas como as pessoas da aliança. Essa aliança com os israelitas, o que é que tem a ver comigo agora? Estou certo que está aqui agora porque tem essa aliança e anseia que seja cumprido. Isto é tão interessante. Vamos pensar acerca disso. Quando esse período começa e termina com a aliança de Deus, Deus diz que a minha aliança é a lâmpada. A aliança de Deus era uma lâmpada durante toda a história. Precisamos nos lembrar de uma coisa sempre que ouvimos a palavra lâmpada. Quando é que precisa de lâmpada ou candeeiro? Quando está escuro. Sempre que ouvir a palavra lâmpada, precisará saber que realmente o período é de escuridão. Realmente é um momento que nós não gostamos. O que nos diz essa genealogia de Jesus Cristo é que, independentemente do tipo de escuridão que existe, é que a lâmpada de Deus, as promessas de Deus, a aliança de Deus, que Ele tem com eu e você, nunca será apagada. Porque esta aliança não é uma qualquer aliança, é uma aliança com Deus. Através de toda a Bíblia, Deus realça que a sua aliança foi feita com o seu próprio juramento. Nós sabemos que as palavras de Deus são de certeza. E ele diz que a minha aliança foi feita com juramento. Vamos dar uma olhada no poder do juramento. Em Salmo 110, versículo 4, diz que jurou o Senhor e não se arrependerá. A grandiosa aplicação desse versículo é que muitas das vezes nos desesperamos por causa de nós mesmos. Muitas vezes dissemos, eu não mereço ser cristão. Falei ali e disse que não cometeria mais este erro e voltei a cair no mesmo de novo. Então não, eu não mereço ser cristão. Mas Deus diz, eu te chamei e você vai cumprir o meu chamado. Não vou mudar de ideia em você. Hebreus capítulo 6, versículo 17 diz, do mesmo modo, Deus querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com um juramento. Se Deus te chamou como cristão hoje, Ele vai consumar esse propósito na sua vida. Amém. Em Salmo 89, versículo 21, diz que a aliança estabelecida através do juramento de Deus está confirmada. Através disto, abunda muitos versículos na Bíblia que atestam quão certo e quão firme, quão inabalável é a aliança de Deus. Como resultado, a sua aliança é eterna e nunca mudará. Eu oro ao Deus Pai que possa fazer com que os nossos corações possam se apegar a esta aliança com juramento. Não importa que tipo de dificuldade possamos nos deparar com ele, vamos nos apegar na sua palavra que é eterna, que ele nos deu, que nunca mudará. Amém. Vamos olhar para um versículo aqui, são muitos deles, não me sinto bem deixar passar. Vamos voltar para Jeremias. Jeremias 32, versículo 40. Vamos ler a Bíblia juntos. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser para que nunca mais se afaste da minha pessoa. Se tivermos uma dúvida que se levantar no nosso coração, talvez não estou a caminhar bem como cristão, vamos ter essa certeza que o Pai prometeu colocar
o temor, a sua palavra dentro de nós e causar com que caminhemos nos seus caminhos. Vamos aprofundar um pouco neste período. Quando Deus entrou em aliança com seu povo, ele fez uma aliança com Abraão, ele fez uma aliança com Isaac, ele fez aliança com Jacó. Aqui estão os versículos. E ele fez aliança com o grande líder na jornada do deserto. Quem é? O Moisés. E ele fez aliança, não apenas uma aliança, mas aliança com juramentos. E ele fez mais uma aliança com juramento com David. E podemos notar que Deus está trabalhando para fazer com que seja eficaz a aliança que ele fez com juramentos. Portanto, não há nenhum poder nesta terra que poderá parar no caminho de Deus de maneira que ele não consiga cumprir ou consumar as suas alianças. Ele com certeza vai consumar. Não importa que tipo de trevas possam se levantar para inviabilizar o cumprimento da aliança de Deus. Nas nossas vidas pessoais, e na vida das nações ou na história deste mundo. Não há nada que possa inviabilizar o cumprimento das alianças que Deus fez através de juramento. Vamos examinar esta verdade para testificar naquilo que é a genealogia de Jesus. Temos estas 14 figuras de novo. Os israelitas, durante este período, cometeram inúmeros pecados, a partir do tempo de Abraão até o tempo de Davi. Eles quebraram a aliança repetidas vezes. Entre Esdras, Rama, Aminadab e Nação, sabemos que temos 40 anos da escravatura no Egito. Eles estiveram adorando ídolos no Egito. Eles não tinham nenhuma escola. E também os 40 anos da descrença durante a jornada do deserto. Também havia a escuridão espiritual durante o período de 340 anos do tempo dos juízes. Eles continuaram a quebrar o coração de Deus pela adoração dos ídolos. Todo tipo de pecado que você possa pensar, eles cometeram. Mesmo durante todo esse tipo de pecados, será que Deus lhes largou? Não. Deus não deixou a providência de salvação para o seu povo. Do tempo de Abraão para Davi, houve violentos ataques de Satanás. Independentemente de serem escuridão e trevas bem densas, eles não conseguiram apagar a lâmpada de Deus. Ela permaneceu acesa até o tempo de Jesus Cristo, aquele que é o Messias prometido. Isso baseia-se no juramento de Deus que diz que não vou apagar nenhuma lâmpada acesa. Às vezes me sinto que estou cada vez sendo mais fraco, caindo mais e mais. Será que você está sentindo o mesmo? Parece que tudo vai acabar. Vamos ver a promessa de Deus, Isaías 42, versículo 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade, produzirá o juízo. E essa aliança de juramento, devemos lembrar que não se aplica apenas para as pessoas que viveram há milhares de anos passados. A Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, diz que isto foi escrito para nós que vivemos estes últimos tempos. E a aliança que foi feita com esses 14 indivíduos no primeiro período da genealogia de Jesus não foi feita apenas para eles. Em Deuteronômio 29, versículo 14 a 15, Moisés mostra que a aliança que foi feita com eles não foi feita com eles
apenas. Aqui nesta passagem de Deuteronômio 29, versículo 14, aqui diz: não estou firmando esta aliança e este pacto sob juramento somente convosco, os que aqui estão presentes neste momento solene na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje. Quem são essas pessoas que não estavam com ele naquele dia? Refere-se às pessoas que viriam no futuro. E eles são todos os crentes em Jesus Cristo. Aqueles que se tornam os verdadeiros descendentes espirituais de Abraão. Aqueles que se encontram na genealogia de Abraão e de Jesus, como vemos em Mateus 1. Esta aliança que foi feita com os israelitas, porque Jesus Cristo veio, tornou-se uma aliança eterna, uma eficácia eterna, até que o reino de Deus seja completamente consumado. Vamos continuar com este conceito de que não existe nenhum poder nesta terra que possa viabilizar aquilo que é a consumação da aliança de Deus. Até agora, cidade das trevas, e algumas vezes se levanta aquela dúvida acerca da certeza da nossa salvação e acerca da dignidade de nós ou sermos crentes e cristãos, assim como a identidade como verdadeiros cristãos. O que precisamos saber é lembrar que fomos escolhidos primeiro por Deus. Observar a vida de cada um nessa genealogia, podemos ver repetidamente que tudo foi cumprido de acordo com a escolha soberana de Deus. Vamos olhar um pouco para isto. A nossa salvação não é alcançada por nossas realizações. A nossa salvação não depende das nossas riquezas, nosso poder, nossa influência, a nossa honra, as nossas realizações e habilidades, mas apenas pela graciosa soberania de Deus, na sua graça. Olhando para o sistema judaico, veria que era limitado pelos primogênitos, mas olhando para essa genealogia, verá que tem muitos que não são primogênitos. Por exemplo, Isaac não era primogênito, o irmão mais velho era o Ismael. Olhando também para a situação de Jacó e Judá e também Perez. Perez era um gêmeo com Zerá. Todas essas pessoas não eram primogênitos, o que significa que não eram dignos de serem alistados nesta genealogia. E por causa da eleição soberana de Deus, foram alistados na genealogia de Jesus Cristo. Nunca é acerca de quem nós somos, mas é acerca daquilo que Deus fez por nós. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus fala acerca disto. Não me escolheste vós a mim, mas vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei frutos. Deus nos escolheu conhecendo o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, e mesmo assim nos escolheu. E a boa obra que ele começou em nós será consumada. Amém. E também Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Também em Titus capítulo 3, versículo 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E podemos olhar para as pessoas únicas nesta genealogia. Deus quebrou a estrutura natural por incluir mulheres nesta genealogia, quebrando tabus e cultura judaica. E essas mulheres eram gentias, não eram israelitas, a quem os judeus olhavam com tamanho desprezo. Através dela,
descobrimos que a linhagem de fé não poderia ser parada. E também através de Rahab. Vocês sabem quem foi Rahab, certo? Ela não era apenas uma mulher gentia, mas era uma prostituta. Pelo menos esta não poderia ser parte desta genealogia. Afinal, estamos a falar de genealogia de quem? Genealogia de Jesus Cristo, certo? E a declaração de Deus é que Ele é Deus nos seus acimas e embaixo da terra. Vemos que somente pela fé em Jesus Cristo somos tornados dignos de sermos parte desta genealogia de Jesus Cristo. A famosa Ruth, gentia moabita, ela procurou refúgio debaixo das asas de Deus. Vemos que aqui não há discriminação. Cada um pode se tornar família de Jesus e pode se tornar parte desta genealogia através da fé em Jesus Cristo. Não importa o quão complicada a nossa vida possa ser. Não importa que tipo de passado nós tivemos. O fato de que temos a nossa fé hoje é o que é muito importante. Vamos viver o presente, vamos avançar para diante, não vamos nos agarrar para o nosso passado. Não permita que o teu passado te puxe para trás, mas deixa que Jesus te salve e te faça avançar para diante. Na conclusão, vamos nos voltar para o nosso versículo de abertura. Penso que este versículo nos dá uma força, um fortalecimento, uma animação acerca de tudo quando falamos até aqui. Este versículo testifica acerca do poder da aliança, através da história de Israel até a chegada de Jesus Cristo. Como é que se consuma nas nossas próprias vidas através da obra redentora de Deus. Este versículo se encontra em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 7. Se posso ler para vocês. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque tinha também dito que lhe daria todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Apenas o início desse versículo nos mostra que havia densidade de trevas. Este fala do período da escuridão em que se encontrava neste momento. Quando esta casa mereceu a destruição total, Deus disse: não irei destruir esta casa porque fiz promessa. A promessa de que manterei a lâmpada acesa nela e nunca será apagada. Você conhece o versículo que vem antes deste? Será que você sabe o quão escuro era quando Deus falou isto? Vamos olhar para o versículo anterior aqui. O versículo 7, né? O versículo 6 diz: E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mau aos olhos do Senhor. Afinal, quem é Acabe aqui? É o rei do norte, o mais idólatra rei que existiu na história dos reinos do mundo. O rei mais perverso que existiu em Israel. E ele tornou-se um modelo dos reis perversos em Israel. E este rei que estava sobre a linhagem da aliança davídica estava a seguir os caminhos de Acabe, e não apenas seguir os seus caminhos, casou-se com a filha de Acabe. Quem era a filha de Acabe para aqueles que estudaram a história da redenção? Acabe e Jezabel tiveram aqui a Atália. Foi neste período que a escuridão abalou o reino do sul, o reino de Judá, e que já requeria que o reino fosse completamente destruído e a linhagem messiânica fosse extinguida.
Mesmo assim, o que é que Deus diz? Diz que Deus não estava disposto a destruir a casa de Davi. Por quê? Por causa da aliança e a promessa que ele fez. Eu oro para que cada um de nós possa perceber que esta aliança foi transmitida através da história e chegou até a nós através do Senhor Jesus Cristo. Porque esta aliança era sempre acerca da vinda de Jesus Cristo, certo? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Isso abre a Bíblia. Isto encontramos logo no início, mas quando no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o primeiro versículo, no início Deus criou os céus e a terra. Mas já em Mateus, na abertura do Novo Testamento, encontramos em Mateus 1, versículo 1, o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Este livro fala acerca da vinda de Jesus Cristo, o cumprimento desta promessa e todas as alianças que Deus fez. Assim como a promessa que Deus fez em Gênesis 3, versículo 15. A semente da mulher. A Bíblia atesta que Jesus já veio na sua primeira vinda, de acordo com a sua aliança. A Bíblia atesta acerca da veracidade da primeira vinda de Jesus para que nós também permaneçamos consolados e firmes acerca da certeza da sua segunda vinda e esperarmos pacientemente. Diz que a semente da mulher virá e esmagará a cabeça de Satanás. Não importa que tipo de problema possamos estar a ultrapassar este momento, mesmo que seja no passado ou no futuro, Jesus esmagará a cabeça da serpente e verdadeiramente virá e será magnificado através de si e será o soberano rei de todo o universo. Essa promessa e a sua consumação nos espera e certamente será consumada. Vamos perseverar. É verdade que tem muitos problemas ao nosso redor. Agora a Coreia é muito segura em comparação com outras nações. Pessoas estão tomando vacina na China, muitos outros países, mas nós estamos aqui seguros. Estamos a ouvir muitas chamadas de pastores ao redor do mundo. Por favor, ajudem-nos por aquilo, mas aquilo. Muitos estão a perder emprego, sofrimento é enorme. Vimos tal fulano foi infectado com Covid, pessoas estão a morrer ao seu redor, pessoas estão a morrer na Índia, Paquistão, Sri Lanka e ao redor do mundo estão verdadeiramente sofrendo. Estamos certamente num período de trevas densas espiritualmente, assim como fisicamente. Eu creio que Deus chamou o Shiloh para ser a lâmpada. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Ele nos chamou para que nos tornasse a lâmpada e brilhássemos na escuridão, para dar a esperança e a coragem aos irmãos, alicerçando que há certeza da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aguardá-lo pacientemente. É verdade que não somos todos capazes de andar por aí distribuir comidas, mas a Bíblia diz que devemos matar a fome espiritual. Vamos acender as lâmpadas por nos apegar na aliança, agarrando-nos um ao outro para que esta chama possa se tornar um grande fogo. Eu oro para que possamos nos levantar como verdadeiros primogênitos e ajudar um ao outro e parar e fazer com que haja encorajamento para que possamos avançar para frente e juntos brilhar nesta luz. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, por nos derramar o seu coração através das repetições destes nomes nas genealogias de Jesus Cristo em Mateus capítulo 1.
Esses 14 nomes nos 5 versículos possam fazer-nos entender o quão grande é o seu amor e o quão nunca será apagado. A promessa de que nos deu como indivíduos, como famílias e como nações, ajuda-nos a agarrar nas suas promessas e alianças. Oramos para que possamos brilhar grandemente durante esse período de escuridão e permanecer como essa virgem pura que brilha até o nosso noivo Jesus vir. Obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo por grandes salvas de palmas.